Leila Pereira recua por Lucas Ronier e Botafogo tem caminho livre para fechar com o atacante do Coritiba. Botafogo com muito dinheiro em caixa. De acordo com o levantamento do portal Fogalnet, o Botafogo foi o segundo clube do Brasil que mais arrecadou com vendas de jogadores na primeira janela de transferências de 2025. Ao todo, o Glorioso arrecadou R$ 280, 4 milhões em vendas nesse semestre. O Glorioso obteve 280,4 milhões de reais com as vendas de Luiz Henrique para o Zenit, 33 milhões de euros, Júnior Santos para o Atlético Mineiro, Tiquinho Soares para o Santos e Carlos Alberto para o Sport. Por conta disso, John Textor voltou ao mercado para fortalecer o elenco do Fogão para a temporada 2025 e já gastou cerca de 314 milhões de reais e ainda quer investir mais em reforços. E um nome que está em pauta no Glorioso é Lucas Ronier, do Coritiba. O atacante é o alvo para substituir Luiz Henrique. Porém, John Textor tem concorrentes para trazer a jovem promessa, como Palmeiras e times do exterior pelo atleta do Coritiba. O Botafogo estava atrás na disputa com Palmeiras por Lucas Ronier. Uma notícia recente animou John Textor e toda a cúpula alvinegra. Isso porque Leila Pereira desistiu de trazer o atacante para o Verdão. O motivo alegado pela presidente do Palmeiras, de acordo com a apuração do Bolave Brasil, é por conta do fluxo do caixa. O Verdão gastou muito na janela e também aumentou e muito sua folha com as chegadas de Vitor Roque. O Coritiba deseja 66 milhões de reais para vencer a totalidade dos direitos federativos de Lucas Ronier ou 36 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. O Botafogo deverá retomar as tratativas assim que a janela extraordinária da CBF for aberta no dia 10 de março. Será que tem algo aí? Henry Mosquera, especulado no Botafogo, está seguindo o Glorioso aqui no Instagram. Detalhe que hoje abre a janela nacional que vai até 11 de abril, possibilitando o Botafogo de contratar o atacante do RB Bragantino. Conforme informado pelo jornalista Vene Casagrande, Mosquera já deixou claro à diretoria do Red Bull Bragantino que deseja reforçar o Botafogo em 2025. Seu empresário terá reunião nesta quarta com o clube paulista para tentar avançar na negociação. O colombiano de 23 anos tem um gol e 2 assistências em 8 jogos no início desta temporada. Botafogo fez sondagem por Matheus Pereira, que vive momento conturbado no Cruzeiro. O Botafogo foi um dos clubes que fizeram consultas pelo meia Matheus Pereira, que vive momento conturbado no Cruzeiro e chegou a ser envolvido numa negociação de troca com o Flamengo neste começo de 2025 sem sucesso, informou o Globo Esporte. O camisa 10 tem contrato com o Cruzeiro até junho de 2026. Recentemente, houve negociações adiantadas com o Zenit por mais de 100 milhões de reais, mas Matheus acabou não chegando a um acordo com o clube russo. Matheus Pereira é um desejo antigo da diretoria do Botafogo, vale ressaltar. Ainda em 2022, nos primeiros meses da era SAF, o Glorioso chegou a fazer proposta pelo jogador, mas o Al Hilal acabou descartando fazer negócio. Botafogo analisa a possibilidade de contratação do meia Igor Coronado do Corinthians, por empréstimo. O Botafogo está de olho no mercado doméstico em busca de reforços para turbinar o time em 2025. Após um 2024 histórico, com a conquista da Libertadores e do Brasileirão, o Fogão quer manter o nível e brigar por mais títulos. E um nome que tem circulado nos bastidores é o do meia Igor Coronado, de 32 anos, atualmente no Corinthians. Durante o período da janela de transferências doméstica, que pode ser usada por qual time brasileiro, antes do início do Brasileirão 2025 começarem. A negociação não é considerada fácil, devido ao alto salário que tem o Coronado, mas devido ao Super Mundial de 2025, o Botafogo pode tentar fazer uma força para tê-lo no elenco via empréstimo, e com salário dividido entre Corinthians e Botafogo. Igor Coronado é um meia brasileiro com uma carreira internacional de destaque. Ele se destacou no futebol italiano em clubes menores, e no mundo árabe, Sharjah FC e Al Ittihad, antes de chegar ao Corinthians. Com habilidade técnica, visão de jogo e um chute preciso, Coronado é um jogador que pode agregar muito ao meio-campo do Botafogo. No Corinthians, Coronado ainda não teve muitas oportunidades, principalmente pela titularidade de Rodrigo Garro. No entanto, quando entrou em campo, mostrou qualidade e não decepcionou. Com 32 anos e um salário alto, Coronado pode buscar novos ares para ter mais minutos em campo. O Botafogo seria um destino interessante para Coronado. O time precisa de um meia de criação para organizar o jogo e municiar os atacantes. Além disso, o estilo de jogo do Botafogo, com posse de bola e troca de passes, se encaixa com as características de Coronado. O maior desafio para o Botafogo seria arcar com o salário de Coronado, que gira em torno de 2 milhões de reais mensais. No entanto, o clube pode buscar alternativas, como um empréstimo com parte do salário pago pelo Corinthians.
A contratação de Igor Coronado pelo Botafogo seria um reforço de peso. O meia tem qualidade técnica e experiência internacional, e pode ser o maestro que o Fogão precisa no meio-campo que disputará um Super Mundial de Clubes em junho. Igor Coronado é um jogador de inteligência tática apurada. Ele se destaca pela capacidade de organizar o jogo e dar passes decisivos, algo que pode fazer toda a diferença no esquema de Luiz Castro, que prioriza a posse de bola e a construção de jogadas rápidas. Seu estilo de jogo combina bem com o modelo de jogo do Botafogo, que busca sempre ter a bola e controlar as ações dentro do campo. Com a saída de jogadores como Carlos Eduardo, Tietê e a necessidade de reforçar o meio de campo, Igor Coronado surge como a peça ideal para ocupar a função de meia armador, oferecendo a profundidade e criatividade que o time alvinegro precisa. Sua habilidade em finalizações de longa distância e a capacidade de conduzir a bola com rapidez e precisão são outros aspectos que podem agregar no ataque do Botafogo. Coronado tem experiência em competições de alto nível, o que pode trazer um diferencial importante para o Botafogo. Jogar em um campeonato atrativo como o saudita e, principalmente, a experiência na Liga dos Campeões da Ásia pelo Al Ittihad por alguns nos deram ao meia uma mentalidade mais madura e uma visão ampla do futebol internacional. Além disso, Igor Coronado já lidou com a pressão de jogar em grandes clubes e de ser peça fundamental em times que brigam por títulos. Isso pode trazer uma estabilidade emocional importante para o Botafogo em momentos decisivos, principalmente em competições como o Campeonato Brasileiro, Libertadores e a Copa do Brasil. Embora tenha passado um bom tempo no futebol árabe, Igor Coronado tem familiaridade com o futebol brasileiro, o que facilita sua adaptação e ajuda a minimizar o impacto de um possível período de adaptação ao Botafogo. Outro ponto importante é o entrosamento com outros jogadores do elenco alvinegro. O clube possui um elenco com várias peças técnicas e criativas, como Santiago Rodrigues, Savarino, Arthur e Nathan Fernandes, que podem se beneficiar da capacidade de Coronado de criar oportunidades e fazer a bola chegar com qualidade ao ataque.